Fabíola, o mais impressionante é que, pesquisa após pesquisa, nós vamos notando que os dois principais contendores dessa eleição eles não saem no lugar. Na prática, eles estão no mesmo lugar. Isso se dá há praticamente 3 semanas. Ele tem variações ali dentro da margem de erro, mas eles não saem do lugar. E aí você pega os nichos, você começa a olhar, esse foi melhor ali, foi melhor aqui, mas essencialmente um vai compensando o outro, um vai variando em nichos diferenciados, mas o essencial é que eles não saem do lugar há 3 semanas. O Lula tem aí, nessa pesquisa do Datafolha, ele tem mais intenção de voto entre as mulheres, prevalece nesse nicho de 46% a 29% sobre o Bolsonaro. Ele prevalece também entre quem ganha até 2 salários mínimos, 52% a 27%, entre os católicos, que são mais numerosos do que os evangélicos, 51% a 28%, e prevalece também com todo o dinheiro que o Bolsonaro despejou no bolso da clientela do Auxílio Brasil, nesse nicho do eleitorado, o nicho mais pobre, o Lula está prevalecendo por 57% a 26%. Afora isso, ele está com larga vantagem ainda, o Lula, no Nordeste, 59% a 22%. O Bolsonaro, ele vai melhor do que o Lula em nichos do eleitorado que são minoritários. A gente tem que pensar para quem elas estão falando, né? Então, a Michelle Bolsonaro, nitidamente, ela está se referindo, né? Ela está fazendo um discurso que se articula com uma parcela do eleitorado feminino que são evangélicas, que têm um tipo de percepção do mundo, que tem um tipo de percepção da política que é distinto do público para qual a Janja está se referindo, né? Então, quando a gente observa, né, essa dinâmica discursiva de Michele Bolsonaro e esse público evangélico, tem ali alguns fundamentos próprios dessa religião, que é a mulher como tendo uma submissão em relação ao homem, ela tem um lugar específico, né, nessa relação. Então, é para esse público que ela está dialogando, ao dizer, por exemplo, ele às vezes ele é um pouco rude, mas, né, a gente sabe como é que isso funciona. Isso cabe muito bem para essa parcela do eleitorado que vê por vezes sim, né, um marido que tem características que se aproximam do Bolsonaro, mas que ela segura ali o dia a dia, ela faz a família funcionar, ela é o esteio da família, mas não aparecendo, né, como protagonista, mas como essa ajudadora. Então, isso é muito próprio desse nicho, que é um nicho pequeno, né? Mas que ela tem que eles precisam manter, né, esse nicho, porque estão perdendo realmente muito espaço entre as mulheres. Eu não estou querendo com isso dizer que todas as evangélicas, longe disso, se aproximam desse discurso, mas, de novo, que tem ali um nicho que acaba tendo esse elemento discursivo de forma muito intensa e, né, que se aproxima de uma determinada religião. Bom, desde a eleição 2018, a gente já vem observando, né, uma rejeição das mulheres em relação ao Bolsonaro, e isso se acentua ainda mais nessa eleição, justamente porque o Bolsonaro pouco respondeu a questões do dia a dia, de sobrevivência material, sobre a gestão da pandemia. Isso é muito forte, né, para as mulheres. A outra questão que as pesquisas, né, vêm demonstrando, pesquisas quantitativas e qualitativas, que é a relação com o armamento, né? Então, são as mães de jovens de periferia, são mães negras, que vêm apontando isso. Olha, isso aparece na minha família, essa violência aparece na minha família. Agora, uma outra estratégia discursiva que esses dois candidatos vão ter e vão isso vai se acentuar nas próximas semanas, certamente, que é a questão da família.
né? Então, como essas duas campanhas vão lidar com a questão da família? O Bolsonaro é muito vinculado a ser esse candidato que defende a família, e o Lula vai, por outro lado, dizer que família que é essa e que defesa que é essa da família, né? Então, a estratégia, a gente vai poder ver, vai ser em relação a esses dois eixos, né? A economia e a sobrevivência material, mais especificamente, e a questão da gestão da pandemia, né, de não proteção, portanto, dessa família. Nós ontem, inclusive, encerramos um congresso aqui da enfermagem, nós estávamos lá em Fortaleza, 45 mil profissionais reunidos e mais 10 mil profissionais presenciais. E a gente recebeu, assim, com bastante tristeza, né? A categoria está muito consternada. Isso, inclusive, tem inflamado alguns movimentos e mobilizações que estão ocorrendo aí pelo Brasil. Está marcado agora as entidades sindicais para o dia 21, agora do mês de setembro, né, uma mobilização de 24 horas em todo o país. Então, de fato, mostrando aí essa indignação. Mas deixando claro que a nossa indignação não é contra o STF, né, não é contra qualquer segmento, até porque a enfermagem, ela respeita, né, todos os poderes, né, e a gente sabe que a nossa luta é uma luta que perpassa qualquer tipo de disputa político-partidária e eleitoral. Então, é necessário reafirmar isso. Agora, paralelo a isso, né, nós já esperávamos que provavelmente isso iria acontecer, já ingressamos na ação, né, e o ministro Barroso já havia despachado ainda na semana passada o Conselho Federal de Enfermagem, mais 4 entidades da enfermagem são os amigos da corte, ou seja, a gente vai poder, né, agora participar juridicamente dessa discussão, até para apresentar as informações e fazer o contraponto. Por quê? Porque o impacto financeiro já foi amplamente debatido, né, no Congresso Nacional, e agora o que a gente precisa de fato, e aí, se a gente puder depois reproduzir, inclusive, o próprio presidente Rodrigo Pacheco deu uma entrevista ontem, quando formou a maioria, dizendo que é a responsabilidade do Congresso Nacional agilizar, ainda antes do dia 2 de outubro, a aprovação dos projetos que tratam, né, das fontes de financiamento. Então, nós, enquanto profissão, a gente já vem acompanhando esses projetos desde o início do debate, a gente é solidário com essa situação do melhorar o financiamento para a saúde, né? A gente lamenta que a enfermagem, né, tenha que pagar essa conta, né, porque nós somos os trabalhadores da saúde, né? Agora, Daniel, você disse que agora os enfermeiros vão entrar lá como amigos curi, ou amigos da corte, vão participar do processo. Agora, o ministro Barroso, que é o relator desse processo, ele mesmo diz na decisão dele que não está contra o aumento, nada disso, acha inclusive que o aumento é razoável, e ele levanta problemas quanto ao financiamento. E aí levanta o risco de demissões, diminuição de leitos, se não for equacionado o problema do financiamento. Esse risco existe? Vocês reconhecem a existência desse risco? Não, esse risco não existe, né? A categoria está muito bem informada e a gente tem reforçado esse discurso com a sociedade, né? O problema todo, o dinheiro existe, ele só precisa ser melhor remanejado, e está na mão do próprio governo federal, diga-se de passagem, né? E não só do Congresso fazer essa distribuição. Não há risco de demissão. Tem colegas que já foram demitidos antes do piso ser aplicado por outros motivos, né? Então, existe uma tentativa aí, entre aspas, de fazer um terrorismo para pressionar um segmento, e é uma pressão num segmento específico, que aqui a gente tem que deixar claro, que é o setor privado com fins lucrativos. Qual?